certo? Então vamos imaginar o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, o Inema Backup com 34%, né? A gente não pode chegar em 40, que ele vai ficar cada vez mais alucinando. Então o que que eu vou fazer? Deixa eu ver. Isso aí. Eu vou lá no meu projeto lá. Eu podia interagir ali, mas eu quero vir por aqui. Deixa eu ver onde que ele está. Esse é Open Design, 21%, 17%. Esse aqui, 34%. Então, veja só, se eu chegar aqui, ó, e der Compact, certo? O que que vai acontecer? Ele vai otimizar e vai reduzir a minha memória e vai liberar de novo. Se eu deixar ele crescer, quando chegar em 80%, ele vai fazer isso aqui, por conta, certo? Mas aí nós temos um problema, ele vai compactar isso, e como é que ele vai, como é que ele vai saber o que é irrelevante ou não? Ele vai baseado no que ele acha, certo? E aí nós podemos perder muita informação importante. Então, em vez de usar esse cara, nós usamos uma skill chamada Session Handoff, certo? Mas antes disso, eu posso usar uma outra skill mais importante ainda, chamado Monitor Audit. O Audit Monitor, vamos ver, Audit. Memória Audit, tá? Quando eu dou essa aqui, o que que ele vai fazer? Ele vai olhar todo o contexto, ele vai olhar o arquivo Cloud MD, Agente MD, Memória MD, tudo isso aqui, ele vai olhar tudo isso e vai ver o que que realmente nós temos, né, de informação duplicada, informação velha, etc, etc. Então ele vai otimizar. Então a memória, essa memória eu faço uma vez por dia, uma vez por semana, certo? Para otimizar se eu estou usando muito um projeto, certo? Então, ele não vai deletar nada, certo? Simplesmente ele vai pegar e analisar tudo isso. Então, ele está fazendo uma auditoria de memória e de contexto, certo? Né? E aí ele já começa a fazer uma análise, né? Ele dá uma ação do que ele sugere. Ele não vai fazer nada, é só ação. Então ele manda assim, ó, manter esse dado, esse aqui é para ser, ó, esse patch está desatualizado, o índice está incompleto, tá? Ele está sempre dizendo o que, que tem que fazer. Então isso, Carlos, é fantástico, porque eu estou entendendo o que está acontecendo. E nesse momento é um tempo que eu tenho que parar para pensar o que está acontecendo, né? Então, se ele compactar por compactar, essas coisas não são feitas, certo? Então, aqui ele verifica tudo o que ele deve fazer e tudo, e tem toda uma explicação aqui, certo? Ó, e aí ele fala sobre remover, não guardar. Ele tem várias informações que não importa mais, ó. São patch antigos, já indicado pelo user para limpar, mas não foi limpo, certo? Ó, daí o Cloud MD Global, 5 linhas, né? Cloud MD aqui, 173 linhas, então tamanho médico, etc. Né? Ele fala sobre redundância leve, tabela de script, papapá, etc. Plano de enxugamento, manter como estão, isso atualizar urgente, patch quebrados, está aqui. Verificar realidade, atualizar ou arquivar, né? Daí eu vou checar isso aqui. Criar gaps importantes. Próxima revisão, daqui a 2 semanas ele sugere para fazer isso. E eu podia até dizer, me lembra daqui 2 semanas, vai no looping, vai no schedule, certo? E eu digo assim, aplique, certo? Então o que que ele fez? A primeira coisa que ele fez agora é organizar os meus dados, a minha memória,
Tá legal? Esse é o fato, primeiro lugar. O segundo é, em vez de eu dar compact, ou seja, mandar fazer uma limpeza, eu vou usar aquele session handoff. O que que esse cara vai fazer? Ele vai organizar a memória toda do contexto, é diferente aquela outra, fez uma revisão da memória física, de tudo. Esse aqui não. Esse aqui vai fazer uma organização do que eu tenho do contexto, porque agora já estamos com 36%. Se nós olharmos, é 36% de 1 milhão, são 360 mil tokens, arredondando palavras, né? Por isso, pessoal, a gente tem que entender da infraestrutura. Não existe demonstração passo a passo de engenharia. Se tu quer ser bala, tu tem que ler, tu tem que estudar, tu tem que praticar. E não é, né, descobrir qual é a melhor ferramenta. É entender o que não vai mudar tão cedo, que é a infraestrutura de arquivos, de EMD, etc. e tudo mais. De engenharia de contexto e engenharia de prompt. Ou seja, quem aprendeu isso há 2 anos atrás, hoje está super bem, né? Porque eu não tenho que me preocupar com as ferramentas. Não importa se é Vel, se é Gemini, se é Cloud, se é isso. O que tem é as pequenas coisinhas que vão mudando e a gente vai aprendendo. Ok? Me dá um ok se alguém está assistindo aí. O cloud não é multimodal, né? Aliás, é e não é, porque o cloud é multimodal porque ele consegue entender imagens, mas não consegue gerar imagens, né? Assim como ele não consegue entender áudio. Eu preciso de um Whisper ou uma ferramenta que lê áudio. Então ele entende transcrição, certo? Então, ó, ele fez o trabalho aqui. Pessoal, imagina, milhões de pessoas estão mexendo com IA. Quantos realmente conhecem o que nós estamos falando? Né? Por isso que tanta empresa vai se ralar. Vai se ralar. Porque os caras estão instalando coisas que não vão funcionar. Por que não vão funcionar? Porque vão gastar muito tokens, porque vão alucinar. Porque na medida que ele passou de 50% do contexto, ele começa a se perder, porque é muito conteúdo. E se não se perder, ele teria que ler, imagina, a todo momento aqui ele tem que ler 360 mil palavras, comparando, né, tokens. Quer dizer, é óbvio que ele vai gastar muito mais. Agora, se tu manter ele enxuto, certo? Ó, agora atualiza a memória, ou seja, ele está fazendo essa atualização. Eu faço uma vez por semana nos projetos que eu estou trabalhando, ou quando eu vou começar um novo projeto, eu mando ele dar uma atualizada na memória. Então ele deixa o memory bem pequeno, ele cria talvez outros arquivos, se vocês lessem aqui, ele vai criar outros arquivos e vai apontar para aqueles arquivos, certo? Isso vai otimizar o ambiente. Beleza, Lia, Rafael, Iago, show de bola. Então, não importa se tu está usando qualquer versão, a lógica é a mesma. Enquanto nós estivermos trabalhando com LLMs, é assim que funciona. Quem sabe vai surgir, por exemplo, eu já conheci um professor que defende que nós vamos estar usando no futuro, né, um outro tipo de IA chamado causal. Tá? Tem até um site dele, do livro dele e tudo, chamado causal.org. Tá? E aí sim, muda toda a lógica de aprender de estrutura. Mas enquanto nós estivermos trabalhando com LLMs, não importa de quem seja, a estrutura é a mesma. Por isso vale a pena estudar. São coisas que não mudam.
Ó, então o que que ele fez, ó? Ele já fez 160 mil objetos, né? Concluído. Ah, tatã, ele está dizendo que esse cara não está rodando, tudo bem, que está morto. Os álbuns, contagem ainda rolando, deixo para a próxima. É que esse ambiente é muito grande. Esse ambiente eu tenho 11 milhões de fotos. Então, para vocês verem como nós estamos trabalhando com um negócio muito grande. Ó, atualizado, papapá, criado, reescritos. Beleza. Ó, ele reduziu praticamente nada aqui, tá? Em 12 arquivos, ele aumentou para 14 arquivos, diminuiu pouco. É que eu tenho, né, só usei como exemplo. E agora eu rodo o... Ó, ele está ainda com 37%, aumentou 1. Agora eu uso a seção handoff. É uma skill que vai otimizar a minha memória de contexto. Ó, então ele já começou. Então ele está vendo o que tem na memória. Então, se eu marcar isso aqui e limpar, vai ser muito rápido essa questão, porque eu não vou perder nada. Ele está só organizando a minha memória. Então, coisas duplicadas, coisas que não se usa, etc., ele está dando uma geral. Ó, então, só pegando os tópicos aqui. Né? Quando eu iniciei, era isso, a história que ele está falando. Foi aplicado, documentação e planos, está aqui, já pegou o que, que é os planos. Depois, os projetos novos, o que foi desdobrado. Ó. Daquele Inema Backup, eu criei o Inema Mail e criei o projeto Wi-Fi Domínios. Tá? Ele já pegou. Ou seja, depois os Makeup Dark, ou seja, eu estava testando layouts novos, ele já pegou. Inema Online, mudança de código, que eu mudei, eu criei o Inema Online num outro projeto. Então, já foi ali. Né? Split de repositórios, o que, que foi feito, né? Inclusive com data. Né? Auditoria de memória, foi feita a auditoria ali do que eu fiz, já reservou também o que foi alterado. Né? Propósito, né, não confirmado, papapá, os arquivos-chave para a próxima sessão, o que, que eu tenho que pensar lá no futuro. Né? Rodando o estado, verificação, papapá, e questões abertas ainda, que eu teria que ler, eu não vou ler agora. E o que, que acontece? Ó, mais provável próximo passo, usuário de... Então, agora o que, que eu faço? Eu marco isso aqui, ó, vou indo até lá, ó, até a sessão, copio, ó, e agora, de 38% que está aqui, eu vou dar barra clear. Em vez de... Podia dar compress? Podia, né? Compact, aliás. Mas eu dou clear, que deu instantaneamente, de 38 virou em 0. E daí agora eu dou Ctrl V, certo? Que é todo aquilo lá. E vocês viram, ele tem referências de tudo. E agora virou 5%. De 38 virou 5%, com todas as informações que eu tenho. Me diz se gostaram ou não, pessoal. Eu não sei vocês, mas eu fico enlouquecido com isso. É muito bala, é muito loucura. Até me dá umas dores nas costas de ficar aqui, ó. Deu para entender? Carlos, só porque tu perguntou lá na comunidade por que Compress, né? Por que eu não uso mais Compact? Por que que eu uso